Bom, gente, estamos aqui com o Maurício Maia, né, que da já trabalhou com a gente no Cana Brasil, é um conhecido nosso aí de bastante tempo, né? E eu já acompanhei aí o trabalho já acompanho o Maurício, o Maurício me acompanha, né? Mas eu vendo, vem sempre progredindo, né? E conquistando espaços aí. Ou seja, vem o trabalho da Cúpula da Cachaça, o Maurício também escrevia numa revista, né? Fazendo a parte de... É de gastronomia, Maurício? O que que é? Era a parte de bebidas, né? E justamente atrelando a cachaça à gastronomia. Foi o começo aí desse trabalho de sofisticar a cachaça, de realmente integrar ela como um destilado de primeira categoria. E depois teve um trabalho de você entrar com relação ao concurso, né, de Bruxelas, né? E hoje Sim, você, vamos falar assim, é o embaixador aí do concurso de Bruxelas, né? Embaixador brasileiro do concurso de Bruxelas. E recentemente você tá com a empreitada aí que você mudou para Salvador e está fazendo um trabalho comercial aí em Salvador. Então, realmente eu vim te acompanhando e você vem acompanhando o meu trabalho também, né? A sim, questão a agora gente da está cava e tudo. sempre Você esteve junto lá por fazendo um aí. curso. É. Mas o nosso objetivo aqui a entender um pouquinho sobre as madeiras brasileiras. Lógico que a gente vai falar um pouquinho de concurso e tudo, mas eu quero aliar essas madeiras brasileiras com o concurso, porque a sua especialidade é muito grande em concurso e é muito grande em madeiras. E dentro dessas madeiras, as madeiras brasileiras, recentemente eu tive acesso a um estudo seu, que eu nem sabia que você tinha feito esse estudo, onde você fez as tostas de madeiras brasileiras, e achei muito interessante esse trabalho que você tinha feito, não sabia que você tinha feito ele. Depois que eu ouvi, eu falei, nossa, que legal isso aqui. É, então, primeiro eu queria que você falasse como que você tem visto a introdução de novas madeiras, né? Ou seja, nós não estamos mais no Bálsamo, Iamburana e Jequitibá, né? Que Sim. antes é praticamente isso, Bálsamo, Iamburana e Jequitibá, né? Hoje você tem uma gama de madeiras e um universo sendo explorado e a ser explorado muito grande. Você acha que a gente tem que tomar cuidado com isso? Eu percebo, eu e você, né, Maurício? Nós temos, às vezes, em alguns casos, opiniões totalmente diferentes, né? Sim, sim. E nem por isso nós discutimos, né? Nós pensamos diferentes simplesmente. É, como que você enxerga essa questão da quantidade de madeiras aí, né? E como que você enxerga isso daí para um cara, às vezes, que está, eu vou linkar, tá? Que está querendo mandar uma amostra para o concurso mundial de Bruxelas e está querendo ganhar. O que que ele não pode fazer? E o que que você acha que ele deve fazer? Que dica que você daria, já que você é um cara que acompanha isso aí? Inovação. Até onde a inovação deve ir, né? Tem um limite para a inovação, né? Vamos começar com essas perguntas aí. Eu não acho que inovação tem que ter limite, não. Eu só acho que ela tem que ser aplicada de uma forma muito consciente. No caso específico do concurso, o que acontece? O concurso ele é formado por um painel de mais de 130 juízes, todos especialistas em destilados, todos são pessoas do mercado, ou são produtores, ou são da parte comercial e marketing, ou são técnicos, ou são professores. São pessoas que estão aí no mercado, tem bartenders também, no mercado de bebidas destiladas nos 5 continentes, aí mundo afora. Só que o que acontece? Quando a gente pensa no gringo, por mais capacitado e que ele seja, ele tem uma mentalidade ali muito focada no carvalho. Porque pouquíssimos destilados, mundo afora, utilizam outras madeiras que não sejam o carvalho. Aí tem uma série de fatores para isso, não que eles não tenham, eles têm outras madeiras. Sabe? O Chile
O Peru, eles estão ali na beira da floresta amazônica, eles têm floresta amazônica também. A Argentina, na Patagônia, tem uma floresta, um sem fim de madeiras, América Central, próprios Estados Unidos, e por aí vai. Mas o que acontece? Eles ficaram focados nas suas bebidas só no carvalho. Então, quando você chega com uma coisa muito fora da curva para eles, você meio que ele vai para aquela esperando um carvalho e vem um bálsamo. Aí você pira a cabeça do cara. Por isso que todo ano é feito um trabalho com os juízes gringos de explicar. Tem aula antes das sessões de degustação, tem uma palestra, tem uma degustação, para realmente eles vão entender, começar a entender. Eu acredito que assim, Jequitibá e Amburana já está vamos dizer assim, no caderninho deles. Eles já entendem, já apreciam, já sabem reconhecer e, putz, acham Amburana, eles piram na Amburana. O bálsamo, pela questão de ter aquele herbal acentuado, não sei o quê, ainda é um pouco, dele ser muito vegetal, você ainda tem um pouco de receio de chegar assim, por exemplo, no meio da degustação, o cara vem até a minha mesa e fala, olha, isso aqui tá certo. Aí eu falo, vejo o que que é, puta, é um bálsamo, né? Aí eu falo, não, isso tá certo, no bálsamo você tem que buscar isso, isso, isso e isso. Aí eles vão, a partir dessas premissas, vamos dizer assim, desses padrões técnicos, avaliar aquela bebida. Porque é muito estranho nos concursos. Por quê? Porque lá não é questão do que eu gosto ou que eu não gosto. A opinião pessoal do juiz é irrelevante. Ele tem que avaliar a bebida seguindo uma série de padrões técnicos que são estabelecidos. E todo juiz recebe, antes de começar o concurso, um manual. É um livro, tem ali umas quase 200 páginas, com a descrição técnica de cada uma das bebidas. São mais de 16 categorias de bebidas no concurso. E aí, na dúvida, ele consulta o manual. Pô, sabor vegetal, esse sabor a vegetal no bálsamo é normal? Ele vai lá olhar no manual. Ah, não, isso é esperado, isso é positivo, ou isso é negativo. E aí é Uhum. feita seguindo esse critério. Se ele gosta ou não gosta, isso não interessa. Ele tem que avaliar a bebida seguindo os padrões técnicos do que é uma boa cachaça branca, uma boa cachaça de amburana, uma boa cachaça de bálsamo, e por aí vai. Quando a gente chega nas outras madeiras, uma grápia, uma jaqueira. A jaqueira, o ano passado, fez bastante sucesso no concurso. O pessoal já começa a ficar meio. Porra, o que que é isso, né? Essa diversidade faz com que a cachaça seja uma das queridinhas assim do concurso, né? Todo mundo fica esperando a hora Novidades. que vai vir a bateria de cachaça, porque realmente eles curtem, eles sabem que eles vão conhecer coisas diferentes, entendeu? Então para eles é um aprendizado e profissionalmente isso vai agregar eventualmente para a carreira deles fora do concurso. Tudo que a gente pode aprender, a gente vai acabar utilizando de alguma forma para frente em outras situações. Então, eu acho super positivo. Eu acho assim, se você quer ir no básico, é Branca, Carvalho, Amburana e Balsa. E o Jequitibá, né? Ah, isso já faz parte, vamos dizer assim, do universo do concurso. Aí, quando vem alguma coisa muito diferente, uma inovação, que nem agora tem a Harman Schnapps, né, que está com barris de acácia. Existem licores na França que são envelhecidos em barris de acácia, então não é tanta novidade para ele.
mas você chega lá com um putumuju, o cara vai olhar e falar: nossa, o que que é isso aqui? O que que é certo e o que que é errado? Então, existe uma fase de adaptação, onde eles vão perguntar e vão procurar entender. Mas o mais importante, quando você for pensar numa madeira diferente, é realmente estar seguro de que aquela sua cachaça, na madeira X ou na madeira Y, ela está redonda. Ela realmente, ah, se eu botar ela lado a lado, com uma envelhecida em carvalho e com uma envelhecida em mamburana, se realmente ela vai ter a maciez, você vai ter o amadeirado, se, não, se ela está realmente redonda e bem envelhecida, para aí realmente você não correr muito risco de assustar pela surpresa. Legal. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Porque está muito em cima do concurso. E eu mesmo, por exemplo, ainda estou meio retardatário aí para mandar a amostra. Fala para a gente aí se dá tempo ainda de mandar a amostra ou se parece que prorrogou para dia 12, né? Prorrogou para Ah, dia 12, ah, então nada que um SEDEX aí não resolva. tá. Aí Ah, manda para você na Bahia ou para algum lugar em São Paulo? não, manda para São Paulo. A gente tem Ah, um operador logístico lá em São Paulo, tem uma empresa de comércio exterior e uma transportadora que faz todo o manuseio da carga, né? Que vai paletizar tudo, vai botar tudo no pallet bonitinho, fazer a conferência com as notas fiscais, emitir as guias. então a cachaça chegando até dia 12 está dentro ainda, Tá né? dentro ainda, sim. Então, o Sedex é o quê? Máximo 2 dias, tá em tempo, dá bastante tempo ainda para a turma. Esse vídeo sai agora no ar, então é bom o pessoal entender isso aí, né? O Maurício, a gente vem numa. Eu lembro que o concurso, até da cúpula, né? E os outros concursos também tiveram essa mudança, porque teve uma época onde se misturava a cachaça branca com a cachaça amarela nos concursos, e eu mesmo achava que era meio injusto, porque você querer comparar cachaça branca com cachaça amarela. Por exemplo, na cúpula, a partir de quando houve essa separação cachaça branca e cachaça amarela? Deve ter o quê? Uns Na, 4 anos? na verdade, sempre teve, né? A gente está no sexto ranking, aquele ano sim, ano não. Só que a gente não separava o resultado por categoria. Ah, tá. Os dois primeiros rankings, por mais que a degustação fosse separada, o resultado era um só. E Entendi. quando você usa uma ficha de degustação única, você acaba penalizando a cachaça branca. Porque é óbvio que tem algumas características das cachaças armazenadas e envelhecidas que a branca não vai ter. Então, ela acaba sendo penalizada numericamente, vamos dizer assim, por causa disso. Então, no terceiro ranking, a gente falou: não, a gente tem que separar para realmente eliminar essa discrepância. Tanto que no penúltimo ranking, né, no quinto, a cachaça do ano, que é a que obtém a maior nota entre todas as cachaças, foi uma branca. Se eu não me engano, foi a cachaça da quinta branca. Então, aí a gente procura realmente fazer um trabalho para eliminar essa discrepância. Inclusive, existe algumas discussões aí, não só na cúpula, de que você utilize fichas diferentes Para para branca e avaliar para uma amarelo. cachaça branca e para avaliar uma cachaça amadeirada. Certo. E com essa evolução dos blends, e eu acho que assim ocorreu um movimento de importação de tonéis, e a gente começou a entender mais nos últimos anos aí de tostas, e começou a ter palestras sobre essas tostas, né? Ou seja, se você falasse de cachaça de carvalho
8 anos atrás, praticamente você tinha aqueles barris, 8, 10 anos atrás, aqueles barris 60 anos de Quase uso, exauridos. né? Alguns conseguiram trazer nessa época aí uns tonéis importados, então, mas eram poucos produtores e assim, né? Você não via, você via realmente uma diferença grande às vezes quando você bebia um whisky e quando você bebia uma cachaça pela qualidade da madeira, não é pela qualidade do destilado, Sim. entendeu? Porque a gente na cachaça trabalhar com madeiras já muito usadas, né? Hoje é absurda, não sei se você percebe isso, né? A evolução da cachaça, né? Com essa introdução desses tonéis de madeira novas, né? E o nível de qualidade com a questão de começar também a entender das madeiras brasileiras também, né? Porque à medida que Arnaldo, você vai entendendo o carvalho, por exemplo, desculpe, oi, Arnaldo, deu uma travada aqui. Eu acho que essa última pergunta eu poderia repetir, porque se a gente perdeu, a gente refaz ela e não sem prejuízo para quem vai assistir. entendi. Então, eu falei assim, eu estava falando da evolução do carvalho, né? E agora eu estava introduzindo sobre a evolução das madeiras brasileiras e falando que com o aprendizado do carvalho, algumas questões também estão sendo levantadas para as madeiras brasileiras. E uma das questões que tem levantado aqui as madeiras brasileiras é que o Carvalho, e o Maurício, já até eu vejo nos cursos que ele fala sobre isso, ele fica um tempo no pátio tomando chuva, tomando sol e tal, e que esse tempo que ele fica ali é para quebrar as liglinas, né, e outras coisas que dão amargo na cachaça, e consegue realmente neutralizar isso. E a gente vê, eu fiquei sabendo recentemente de um tanoeiro que faz isso, entendeu? Eu entrei num grupo e vi esse Tony mostrando, inclusive, foto disso aí e tudo, né? Mas a gente sabe que essa prática ainda não é muito comum na canoaria brasileira, né? E o que você acha disso, né? Aonde que a gente pode chegar? Será que isso daí pode fazer um diferencial para essa mudança da forma de tratar a madeira? Pode influenciar? Porque, por exemplo, o bálsamo é uma madeira extremamente interessante. Só que, Sim. quando o bálsamo é novo, ele entrega uns defeitinhos, né? E que pode ser que essa tecnologia vai ajudar a eliminar isso aí. A amburana já é uma madeira pronta. A amburana é uma madeira que de cara já te entrega coisa boa, né? Mas se a gente fizesse isso no bálsamo, se a gente fizesse no jequitibá, que também dá um amarguinho no início, na própria castanheira, que é a madeira, será que a castanheira, se a gente fizesse isso, ela não ia ficar mais idêntica ao carvalho ainda, não 2 anos maturando e tal, né? O que que você pensa disso? E aonde que a gente pode chegar com isso? Eu acho que é imprescindível. Ah, Quando a gente fala de madeiras brasileiras, tudo que a gente conhece hoje das madeiras brasileiras, e que tecnicamente é muito pouco, tem muito a ser pesquisado e conhecido, a gente tem que pensar o seguinte: não existe. A gente tem que ir um pouco antes da tanoaria. O próprio mercado madeireiro brasileiro não considera a tanoaria, porque o mercado madeireiro brasileiro ele extrai madeira pensando em construção civil e movelaria. Então, ele tira tábuas. Você vai hoje numa madeireira comprar madeira, você vai comprar tábua de madeira. Se você pedir algo diferente, você vai pagar muito caro por isso. Então, a gente já começa na matéria-prima, já não é 100% adequada para se fazer barril. Aí, se você comprar madeira crua, tem esse problema que você falou, ela vem muito resinosa, madeira verde, né? Não sei exatamente, não existe um termo
em Brasil. Na França, o pessoal das tanarias chamam esse processo de deixar a madeira no tempo de fazer a Fazer a cura. cura da madeira. Então, ela Uhum. fica sobre o sol, sobre chuva, no mínimo 6 meses, em média aí 1 ano e meio, alguns tanoeiros até 2 anos e meio a 3. Então, isso varia um pouco, né? Mas é imprescindível, porque isso vai reduzir as resinas, isso vai reduzir lignina, vai dar realmente uma cura na madeira e uma arredondada no que está sobrando, que provavelmente vai trazer algum defeito para o destilado. Ela vai botar tudo, as substâncias ali, a química da madeira, num certo equilíbrio. Então, é muito importante que a gente comece a testar isso também com as madeiras brasileiras, principalmente essas mais resinosas, que nem você falou do bálsamo. A gente tem o IP, que é super resinoso, o próprio A pau-brasil, castanheira também. castanheira. Então, para a gente evitar algum problema que possa ter no envelhecimento e evitar de ter que corrigir alguma coisa lá na frente. Porque se você acerta de primeira, começa que teu custo já diminui. É uma operação a menos que você vai ter que fazer. Não, a cachaça está pronta. Eu não preciso blendar, eu não preciso diluir. Do jeito que ela entrou no barril, eu tiro, corrijo a graduação alcoólica e engarrafo. Eu não preciso fazer blend, eu não preciso botar ela descansando num tanque de inox por mais 6 meses, sabe? Então, isso se só já é uma redução de custo na produção. E a gente sabe que tudo que você precisa corrigir nunca vai ficar 100%. Até Entendi. porque para você repetir depois esse padrão é muito difícil, é É, muito complicado, né? Então você até corrige ela sensorialmente, a peça fica boa, pô, mas no ano que vem, como que eu vou repetir esse mesmo padrão? Então é muito complicado. E outra coisa que a gente precisa começar a tentar, e que eu acho que a própria academia vem dando pouca atenção, são os marcadores de envelhecimento. Porque todo o conhecimento que a gente tem das madeiras brasileiras é muito empírico. Então, nós não temos para nenhuma madeira brasileira os marcadores de envelhecimento. Então, o que o pessoal faz? Utiliza das madeiras brasileiras os marcadores de envelhecimento de carvalho. Só que muito mais coisa ali na madeira brasileira, além dos marcadores de carvalho, que são marcadores comuns, vamos dizer assim, em todas as madeiras. Eventualmente, um ou outro, madeira brasileira vai ter menos. Um ou outro marcador, a madeira brasileira vai ter mais. Então, precisa-se fazer uma pesquisa para realmente se conhecer os marcadores de envelhecimento de cada uma das madeiras brasileiras. Só que ninguém está disposto a fazer isso. Primeiro, porque é caro, né? Você tem que fazer análise química, cromatografia de cada uma dessas madeiras. Então, imagina fazer um estudo cromatográfico vamos falar só da lista das mais utilizadas, de 38 madeiras. E aí é muito caro. Então, as universidades ou não têm verbas, ou também não querem fazer. Por quê? Porque essa análise de cromatografia, essa detecção dos marcadores, não dá publicação. Então, entendi. ninguém vai gastar o seu crédito de mestrado para fazer um trabalho que ele não vai poder publicar. Então, existe um desinteresse em realmente que esses marcadores sejam desenvolvidos, porque é um investimento muito alto e não vai trazer um retorno para o dono do momento. Então, principalmente o pesquisador bolsista, ele não vai gastar a bolsa dele para fazer que
que não vai dar publicação. E chamava assim, Madeiras Brasileiras, Sabores do Brasil, que a gente explorava as madeiras brasileiras não só na utilização para envelhecimento de cachaça, bebia como gin, como cerveja, como vinho, até de kombucha, a gente botou chás, como a gente utilizava a madeira também como ingrediente para a produção de alimentos, a gente fez um sal de amburana, teve queijos que a madeira foi utilizada junto do pingo, né, do coalho, utilizou um extrato de madeira junto com o coalho, teve infusão de madeira utilizada para hidratar embutidos. E aí a Nossa. gente descobriu, né, nesse experimento empírico, que as madeiras, além de aroma e sabor, têm outras propriedades, sejam elas antifúngicas, tem madeiras que inibem a proliferação de bactérias. Entendeu? A gente fez lá uma fermentação de água com açúcar e botou dentro os poliedros, né, que eu chamo de chip, cubinhos de 1 cm3, dentro de uma quantidade específica de água com açúcar. Teve madeira que aquilo fermentou de uma maneira maravilhosa, aromatizou tal. Teve madeira que simplesmente não deixou a água com açúcar fermentar. Por quê? Porque ela tem Interessante. alguma propriedade antimicrobiana na sua composição, que a gente não sabe qual é, porque não fizemos essa análise química, mas que não deixou os micro-organismos se proliferarem e não deixou aquela mistura fermentar. Então, tem várias coisas aí. E teve um professor, que eu preciso até resgatar o contato dele, que se dispôs a fazer esse trabalho na Federal de São João del Rei. Ele começou a fazer o trabalho por quê? Não dá publicação, certo? Ok. Então, eu não vou botar isso na minha pós-graduação. Eu vou fazer os meus alunos de graduação fazerem esse trabalho como iniciação científica. Hum. E aí tinha verba, eles tinham equipamento, só que aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, vários funcionários foram dispensados, inclusive o operador de laboratório que sabia mexer no cromatrógrafo. Então não deu para E fazer. aí, e aí o governo federal, na época da pandemia, não tinha mais verba para repassar para a universidade para recontratar um operador de laboratório. E aí a pesquisa ficou parada, acredito que esteja parada até hoje, porque realmente aí perdemos o contato com pandemia, com isolamento, tudo isso. Mas tinha começado a ser feito. Ele estava fazendo essa análise cromatográfica química, estava fazendo análise toxicológica e estava fazendo análise sensorial em diversos substratos, né, em diversos líquidos, entre eles a cachaça, com cerveja, até com água, de mais de 130 madeiras, incluindo Ô aí madeiras Maurício, amazônicas. Diga. legal. Maurício, então você falou aí de 38 madeiras mais usadas, né? Aqui na fase nós plantamos 15, quer dizer, já tem idade grande aí de opções, ainda além do que a gente tem aqui. É, E entra também como fator nisso aí a tosta, né? Então você imagina o fatorial que dá isso, né? 38, e aí você tem a questão das tostas, né? Que é outro universo e que são outros resultados e outros testes sensoriais que têm que ser feitos, né? Então realmente é absurdo a gama, né, de possibilidades e o que cabe ao produtor é fazer isso dentro do equilíbrio, né? De buscar com essa gama de possibilidades que ele tem, ele fazer um produto equilibrado sensorialmente, né? Até visualmente, né? Para ficar um negócio legal, né? Uma cachaça legal, um blend legal, Sim. né?
Mas dessas entrevistas que eu venho fazendo, Maurício, tive conversas, né, e muito interessantes, né? Então, conversando com a Mariana, uma das conclusões que ela chegou com relação a madeiras brasileiras, não estou falando de carvalho, é que para as madeiras brasileiras o tempo é muito menos importante do que para o carvalho. Pergunta, você concorda com isso? Concordo em partes, tá? A gente tem que tomar isso como uma Uma verdade. conclusão que ela chegou, inclusive, com teste sensorial, tá? Sim, sim, sim. Mas A gente é tem que lógico. tomar isso como uma verdade, porque é um Aham. resultado ao qual ela chegou de Ela comparou experimentando madeira brasileira de 6 meses com madeira brasileira de 2 anos. com, E com teve esse resultado que o critérios. tempo não é um fator que acaba você pensando assim. Depois eu vou te deixar você falar, só fazendo um parêntese aqui, tá? Acaba que Sim, sim. economicamente isso aí para o Brasil, né? Você ganhar 1 ano e meio aí, né? Se isso realmente for fato, é muito interessante, né? Mas continua aí, Maurício. Vamos Não, então, e aí, tá. então eu acho que tem que partir desse pressuposto, mas a gente tem que partir de outros dois pressupostos, que não é só a madeira, tem a questão do nosso clima também, né? Você tem, botando um barril para envelhecer, por exemplo, aqui na Bahia, onde a temperatura média anual é mais de 30 graus. Enquanto você pega um carvalho na França, a temperatura média anual é menos da metade disso. É 15 graus, 12 graus. E isso interfere na forma como a bebida interage com a madeira também. Tanto que aqui no Brasil, o próprio tempo do carvalho é menor do que o tempo do carvalho na Europa. Você botar um destilado para envelhecer na Europa, eles não falam um tempo menor do que 6, 8 anos. Você deixar um carvalho aqui envelhecendo 8 anos no Brasil, pô, é tempo pra caramba. Isso vai dar uma concentração na bebida enorme. Então, eu costumo dizer que o nosso clima também vai interferir nessa relação. Então, eu acho que a conclusão da Mariana é correta, mas bem que não é só a madeira. O fator clima também interfere muito. Então, leia-se clima, temperatura, umidade do ar. E eu posso também imaginar que, por exemplo, um carvalho, né, são 80 anos, né? Uma 80, 120, a madeira brasileira às vezes é 40 anos, né? Eu não sei se o contrário também acontece. A troca dele às vezes é mais rápida. Isso daí eu vou juntar com outro trabalho também, que aí já envolve o professor Benjamin e o Wilton, né? Que é o trabalho com os chips, né? Dentro desse trabalho com os poliedros, né? Os fragmentos, né? De madeiras, né? Ele fez esse trabalho e ele mediu o peso dos poliedros antes e depois mediu o peso dos poliedros depois, tá? E ele tinha feito do tonelzinho normal, no caso o tonel de 7 litros, ele tinha feito do negócio de inox de 7 litros sem oxigenação, do tanquinho de inox de 7 litros com oxigenação. E a troca do poliedro foi absurdamente grande, mais com oxigenação. E aí, representando, eu não tenho um número aqui, mas uma perda de peso muito grande, que significa o quê? A madeira trocou muito mais com a cachaça no com oxigenação, acondicionado com poliedro e tudo, muito mais do que no tonel. Sim. E me fala sobre isso, Maurício, porque eu sei que você tem uma opinião diferente de mim nisso aí e tal, mas é lógico que é o seguinte, a partir do momento que a lei foi aprovada, né, a gente tem que trabalhar com isso e tem que trabalhar da melhor forma possível
para que não aconteça o que você tinha medo de acontecer, que virar gambiarra, de virar negócio. E para ser uma coisa séria, porque eu, por exemplo, eu sou um defensor disso aí, mas eu defendo um trabalho sério com isso. Por Sim, isso que eu sim. tenho feito tanta experiência por minha conta mesmo, né? E por isso que eu acho que eu fico, eu valorizo muito o trabalho que o professor Benjamin está fazendo e que o Wilton fez, que foi o primeiro que fez o mestrado e fazendo um teste, inclusive um teste sensorial e tudo, né? E para a gente ter um embasamento dentro de uma técnica que eu, Maurício, vou falar com você, um país do tamanho da Escócia, que vende o uísque para o mundo inteiro, falando que há 8 anos. Será que é tudo em tonel? Eu te Não, é faço tudo essa tonel. pergunta e não Até, afirmo que eles estão fazendo chip ou não e tal. Mas será que tem como? Entendeu? O tanto de sim, uísque, esses caras estão vendendo uísque para a China, velho. sim, Fala para mas mim. se você pegar os números do uísque, o volume que é produzido de uísque, se eu não me engano, é um terço, menos de um terço, um quarto, podemos falar com segurança, do que é produzido de cachaça. É muito, em termos de volume, é muito pouco se a gente comparar com a cachaça. E eu estou até relendo um livro, para você ter uma ideia, essa questão da pesquisa dos fragmentos de madeira, chip, poliedro, chame como quiser, não é uma coisa nova, isso é uma coisa pesquisada lá fora há mais de 100 anos. Eu estou lendo um Olha livro só, agora, eu estou lendo um livro que ele é de 1914, e tá louco. eles já pesquisavam a utilização do chip e a utilização a questão da microoxigenação. Então, pô, se os gringos que chegaram, estão há 100 anos pesquisando isso, ainda não chegaram a nenhuma conclusão, entendeu? Para permitir a utilização disso. Por quê? Porque nas possibilidades onde o uso do fragmento de madeira é permitido, ele não é permitido para envelhecer a bebida. Ele é Uhum. permitido para aromatizar a bebida. São coisas, por mais que o resultado final seja praticamente o mesmo, você vai ter o sabor amadeirado na bebida, tecnicamente são coisas diferentes. Envelhecimento e aromatização, que você usa o extrato que está ali naquela madeira. Uhum. Tanto que hoje você não vê utilização de chips em 99% dos destilados mundo afora. Por quê? Porque eles ainda não Não, mas isso conseguiram. daí é igual o caso do chinelo na África, né? O cara foi Sim, para lá, chegou lá e falou assim: o pessimista falou, né? Pô, ninguém, todo mundo é de descalço lá. Não dá para ganhar dinheiro lá. O outro, mais otimista, falou: nossa, o mercado lá está todo aberto. Ninguém faz isso. Você tem que olhar sim, dos dois lados. mas eles não fazem. A gente tem que pensar. Eles não fazem isso por quê? Porque se eles estão pesquisando isso há mais de 100 anos, não, e ainda não é uma prática usual, é usual no vinho. No vinho é muito comum. Você não usa o poliedro, mas no vinho você usa os bastões, você usa os espirais, você usa outras formas, né, de colocar a madeira dentro da bebida, mas sempre dentro do barril. Isso é uma coisa também que eu, ah, nessas leituras, né, e até pesquisando o que tem disponível para vender no mercado, você acha muito leque e muito espiral de madeira. E quando você acha chip, você acha lasca sem padronização. Mas o espiral, ele te vem com todo o cálculo de superfície de contato, peso estimado de extrativos, para você compra isso na internet. Uhum. Você compra isso na internet de produtores lá, só que na internet você só vai comprar de carvalho. Mas a gente poderia desenvolver esses produtos com madeiras brasileiras.
Por quê? Porque são muito utilizados na indústria do vinho, são muito utilizados na indústria de cerveja. Então, para que você aumente, como você, tanto no vinho quanto na cerveja, você não tem interesse nas reações de envelhecimento, você só tem interesse nas reações extrativas ou aditivas, você pode utilizar isso muito facilmente, entendeu? E de uma maneira muito controlada. Porque uma das coisas que eu levantei é, por mais que você consiga resultados muito bons, a grande dificuldade que as pesquisas que eu achei lá fora encontram é a repetibilidade do padrão da utilização dos artefatos de madeira. Por isso até que lá fora se Aí utiliza. a teoria do curso que eu fiz com o professor Benjamin, ele trabalha em cima da superfície específica, né? Sim, Aonde mas você a calcula a madeira é superfície diferente. específica. Hã? Mas aí a madeira é diferente. Eles também, Não, eles trabalham com superfície específica, eles chegam até a calcular peso molecular. E é um livro de 1914. não, mas eu digo que esse desafio aí não é só do chip, não, dos fragmentos de madeira. Isso aí do tonel também. Você tem um tonel de carvalho, é, e outro tonel de carvalho, pode sair produto totalmente diferente. E é o desafio também de padronizar ele. Mas realmente esse Sim, assunto é um assunto que daria para a gente ficar o dia inteiro falando sobre isso, e as hipóteses, as possibilidades seriam realmente absurdas, né? E enormes. é, Eu quero fazer uma tem, pergunta, seguinte: se um camarada para esse concurso de Bruxelas já entra com uma cachaça acondicionada para concorrer no concurso, como é que é isso? se Muda a nada? cachaça, se a cachaça tiver redonda, eu não vejo maiores problemas, porque ela Ela não entra numa categoria diferente ou ela entra na categoria entraria de como uma blend mesmo? cachaça aromatizada. Do Entendi. mesmo jeito que tem as vodkas aromatizadas, os gins aromatizados, tem rum, né, aromatizado. Você tem várias categorias de bebidas aromatizadas, entendeu? A minha maior preocupação é que, assim, realmente o pessoal que utilizar dessa técnica vai escrever isso no rótulo, Entendi. porque o consumidor, ele não vai, vamos dizer assim, o consumidor comum, ele não vai ter o desenvolvimento sensorial para distinguir um chip uma cachaça acondicionada de uma cachaça realmente envelhecida. Porque realmente são nuances muito sutis, muito difíceis, que saem Uhum. impossíveis de sensorialmente distinguir. Mas se ele lê no rótulo, ele fala, pô, eu vou pagar 120 numa condicionada, eu posso pagar 130 numa envelhecida. Não, vou querer envelhecida. Por R$ 10, eu compro a envelhecida. Entendi. Então, é a questão de saber o quanto a gente vai estar sendo leal com o nosso consumidor. Porque sendo proibido, a gente já sabe que tinha gente que fazia É. e, e tecnicamente enganava o consumidor. Uhum. Imagina sendo permitido. É. Se isso tiver muito claro e explicado no rótulo, eu não vejo problema nenhum. Mas eu acho que isso seria uma outra categoria de bebida, seria uma cachaça aromatizada que eu não entendo porque o nosso Ministério da Agricultura não permite e não regulamenta isso. Cachaça aromatizada. Ponto. Pode vodka aromatizada, por que não pode cachaça aromatizada? É. Não, beleza. Otávio,
fazer alguma pergunta? Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Eu acho que a primeira delas, que ficou agora no final, seria qual o nome desse livro, com certeza. Maurício, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de sair também um pouco dessa questão da madeira, não por não achar tão relevante, ela é extremamente relevante, até porque o Maurício ele expõe algumas preocupações com o setor, né, o que diz em consideração ao consumidor, com essa experiência também como jurado de Bruxelas aí, como embaixador da cachaça, é extremamente legítimo e oportuno essas falas. Eu também acho profundamente necessário que o produtor ele esclareça para quem está comprando o que a pessoa está comprando. Isso é um direito, a pessoa precisa é, saber. Referente ao que o Arnaldo falou da quantidade de uísque, é, um uísque de 8 anos, eu acredito que ele tem 8 anos. Eu acredito que as legislações dos seus respectivos países funcionem. Claro que você vai ter o uísque que não vai ter idade, né? Você tem, por exemplo, o Red Muitos. Label, que aí ele não tem uma idade. Então, eu não sei como que seria essa legislação específica para desenvolver essa bebida, e como é uma bebida que é para maior consumo mesmo, para ser barata, eu não sei até que ponto pode ocorrer um acondicionamento, enquanto ou não também, mas não é o que eu estudo como bebida do whisky, né? Mas eu queria te perguntar, o Maurício, para você falar um pouquinho sobre como que foi essa sua trajetória a se tornar um embaixador global da cachaça. O que que você teria a dizer aos bartenders que estão na barra hoje, que estão olhando aí para os próximos 10, 15, 20 anos de profissão, que querem construir uma carreira sólida? Quais caminhos você percebe que o mercado tem a oferecer? Quais lugares que a gente consegue chegar com empenho, dedicação? O que que você orienta aí a toda essa galera que está na barra hoje e tem muita expectativa de continuar trabalhando com bebidas? Legal, hein? Bom, vamos dizer, vamos lá. Ah, bom, eu até hoje em dia já faço até piada com isso. Quando eu comecei realmente a pesquisar a cachaça, tudo isso aqui era mato, entendeu? Porque você tinha, para você ter uma ideia, eu fui no lançamento do primeiro livro do professor José Carlos. Que legal. Isso foi o quê? 96? Por aí, já estava formando em engenharia civil. Formando em engenharia civil, depois ainda fiz engenharia de alimentos. Eu fui no lançamento do primeiro livro do professor José Carlos, numa feira em São Paulo, onde ele fez uma noite de autógrafos. Eu não lembro exatamente. Acho que foi Brasil Cachaça, não lembro exatamente da Provavelmente, situação. provavelmente. Mas você realmente não tinha publicações, você não tinha informação. Eu fui buscar muita informação fora, de outros destilados. Nossa, você não imagina o quantos absurdos eu já ouvi por causa disso. Não, porque eu fui pesquisar o uísque, aí o produtor. Eu não faço uísque, eu faço cachaça. Gente, pelo amor de Deus, vamos ver o que o nosso coleguinha fez de certo e ver se a gente pode aproveitar para a gente. Porque se ele já testou e já deu certo, vamos tentar. Pode dar certo? A probabilidade de dar certo é muito grande. Pode não funcionar? Pode. Mas pelo menos a gente gastou menos tempo e tentou, né? Então, e aí eu fui convidado em 94 para ser jurado do concurso de Bruxelas. E aí, de lá para cá, eu fui jurado durante vários anos. E aí você começa a criar, vamos dizer assim, um repertório, né? Um expertise no assunto, porque a gente estuda muito nos concursos. Isso é muito legal porque a gente aprende muito.
Então, 2 dias antes do concurso, são 2 dias inteiros de palestras. 8 horas por dia a gente assistindo palestra, fazendo degustação de diversos destilados, de tanmaria, de destilação, de fermentação, de tudo que possa estar ligado à bebida. E durante os 3 dias de degustação, funciona como? De manhã cedo é degustação, então das 8 da manhã à 1 da tarde a gente está fazendo as baterias. Aí tem o almoço e depois do almoço a gente vai fazer visita técnica em destilarias no país onde a gente tiver sediado, né? Porque o concurso mundial de Bruxelas ele é itinerante, ele é um concurso nômade. Cada ano ele é num país. Então, o ano passado foi na Itália. Então, a gente visitou destilaria de grapa, de brandy, vinícolas especializadas em prosecco, de vários experiências e várias degustações, de ver em loco ali a companhia, o pessoal produzindo, né? Ver na prática como a coisa funciona, não só numa palestra ou num paper que a gente lê. Então, isso é muito legal. E aí, eu comecei a fazer aqui um trabalho para aumentar o volume de cachaças que participassem do concurso, porque eu acho que o mundo tem que conhecer a cachaça. O grande problema da cachaça lá fora é porque as pessoas não conhecem. As boas cachaças não chegam no consumidor. E aí você tem um problema de mercado, vamos dizer assim, de investimento e de trabalho comercial. Então eu comecei e aí o volume foi crescendo e eles me convidaram para ser embaixador do concurso. Então, além desse trabalho de levar, de juntar os produtores para ir lá fazer, participar do concurso, eu faço palestras. Agora mesmo, no fim do mês, eu estou indo para o Peru, que vai ter lá um encontro internacional de destilados, encontro internacional de destilados, onde eu fui convidado para fazer uma palestra e uma degustação, uma sessão de degustação de cachaças. Então, é esse trabalho. Eu já dei aula várias vezes em Portugal, em Paris, nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, e rodando o mundo aí difundindo, né, espalhando o evangelho da cachaça, vamos dizer assim. É quase como um missionário. Que legal, hein? E é um trabalho muito importante. Da mesma forma que a gente também está fazendo um trabalho com as confrarias, da mesma forma que esse trabalho que as confrarias fazem, né, aqui no Brasil, de fazer a catequização do próprio brasileiro com relação à cachaça, porque ainda evoluímos muito, mas ainda existe muito preconceito, né? Principalmente nessa palavra, né? Cachaceiro, né? É uma palavra difícil, porque tem uma conotação pejorativa, né? E que diferente, por exemplo, do cervejeiro. O cervejeiro não tem nenhuma conotação pejorativa. O cachaceiro tem. Então, nós temos realmente, como brasileiros, fazer o brasileiro valorizar a bebida brasileira dele. E você está fazendo isso aí a nível internacional e acredito que essas palestras que você faz e esse trabalho até que você falou de você ensinar os próprios jurados, né, a entender um pouco a cachaça, né? Isso daí realmente, ô Maurício, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que com certeza vai dar resultado. Pode não ser para a nossa geração, né? Mas para a geração do Otávio aí, é com certeza, o Otávio Cachaça que está chegando aí, com certeza ele vai ter frutos da mesma forma que o Derivan, né? Deixou Sim, um trabalho aí maravilhoso para a cachaça, não chegou a ver a questão do rabo de galo, mas olha só que trabalho maravilhoso, né? Então, não, são esses e é, trabalhos aí que vão se somando, né? Tem o trabalho do meu pai, tem o meu trabalho, tem o seu trabalho, o Zé Lúcio e outros várias pessoas que estão fazendo esse desenvolvimento aí. E uma hora esse negócio vai explodir, porque não tem como um produto no nível de qualidade que a gente está chegando da cachaça. Eu diria assim, pô, tem umas cachaças que você bebe, você não tem produto igual isso aqui.
entendeu? Então, tá na hora, né? Até queria te escutar sobre isso, né? O que é que os estrangeiros têm falado aí das cachaças que estão entrando nos concursos? Qual que é a opinião dele, do nível que nosso destilado está? O que é que eles têm comentado sobre isso? Ó, o nível é muito bom, tanto que a gente pegar os números do ano passado, o Brasil foi o terceiro país maior número de inscrições, né? Aí não entra só cachaça, mas cachaça é 95% do nosso volume de inscrições. E foi o segundo em número de medalhas. Então, quer dizer, Então, o que acontece? A cachaça está tirando medalha de outros destilados, porque o concurso tem uma limitação de é, medalhas. Não aham, posso dar mais do que 30% de medalhas. Então, se eu escrevi 100 cachaças e ganhei 40 medalhas, que dá 40%, eu estou tirando medalha de outras bebidas. de outros destilados. Então, de outros destilados. E eu lembro que o ano passado veio um francês, eu até vou falar um pouco dele, o Cyril Maud, que é um escritor especialista em destilados, principalmente em whisky, agora começou já há alguns anos, vem também se especializou no rum, e ele chegou na minha mesa com uma taça de cachaça na mão e falou: por que que isso não chega na Europa? Entendeu? Porque a gente não faz a nossa lição de casa, sabe? A grande maioria dos produtores, infelizmente, não faz a lição de casa aqui, no próprio país, aqui dentro do Brasil, quem dirá fazer essa lição de casa no exterior. Então, por que falta um investimento comercial no produto? É caro, mas não é impossível. Não é mais caro do que fazer isso aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. Você tem um embaixador, um representante lá fora, não é mais caro do que você fazer isso aqui no Brasil. Você tem um profissional que vai visitar bares, restaurantes, mostrar o produto, apresentar o produto, indicar o distribuidor para que o bar possa fazer a sua compra. Não é muito diferente. É claro que existe um investimento inicial de ter o produto disponível lá fora. Aqui você está a alguns quilômetros de distância, você põe num caminhão e manda entregar. É realmente muito mais fácil, você não tem um processo de exportação. Mas é um trabalho que, se for feito, ele deslancha. A gente tem já alguns exemplos de marcas que investiram lá fora e conseguiram. E aí, estava falando do Cyril, ele escreveu, o ano retrasado, um livro sobre rum, um compêndio sobre o rum de diversas partes do mundo. E aí ele pediu para quê? Para que um especialista em cachaça escrevesse o prefácio do livro dele sobre rum. Olha Isso aí só. é uma outra teoria que eu tenho, e eu já venho Não, pesquisando eu compactuo com a sua teoria, até há de um alguns livro que eu anos, vi, e que a a gente questão da inventou o Holanda rum. e tudo, né? A Isso, a gente colonização inventou o rum, holandesa. não só a cachaça. É, é, E perfeito. para o mercado estrangeiro, o que acontece? Uh, Durante muitos anos foi até obrigado por lei falar que cachaça era um rum, né? Veja, nos Estados Unidos, até 2012, era obrigado a chamar de Brazilian Rum. Hoje, eles já entendem a cachaça como um destilado particular, exclusivo do Brasil, feito do caldo fresco da cana-de-açúcar, assim como é o rum agricole do Caribe, né? Da Martinica, de Guadalupe, de outras ilhas ali do Caribe. Mas para eles todo subproduto de cana-de-açúcar, seja ele fresco ou melaço ou melado, é rum. Saiu da cana-de-açúcar é rum. Tanto que aqui dentro do Brasil, qual é a NCM da cachaça? 2208-4000. Vai ver a descrição dessa NCM. Rum.
Olha só. A gente paga o nosso imposto, o nosso IPI, como rum, É. dentro do nosso Maurício, próprio país. você tá com alguma pulga atrás da orelha com botando um assunto aí com essa reforma tributária aí? Estamos correndo Muitas, risco? muitas. Um risco muito sério, entendeu? Porque existe hoje em Brasil. Porque a reforma tributária, a Você acha lei, que a quem está no PEC, né? Simples Nacional vai ser afetado? ah, depende de como for feita a regulamentação, vai. Aí Porque que aí, arrebenta com a gente, hein? exatamente. Por isso que é muito importante, né, nesses próximos 60 dias, ter um corpo a corpo muito forte em Brasília, né? Ou nas próprias regiões com seus representantes no Congresso. Por quê? Existe um lobby muito forte da cerveja hoje, principalmente das grandes companhias, né, Ambev, Heineken, para que a tributação do imposto seletivo, né, que é o imposto conhecido como imposto do pecado, seja feita por graduação alcoólica. Aí o que acontece? A cerveja lá com seus 3,5%, 4% de graduação alcoólica vai pagar isso aqui de imposto. A sua cachaça com no mínimo 38 vai pagar isso aqui de imposto. Então, a gente vai ter uma oneração da nossa cadeia produtiva que é praticamente insustentável, inviabiliza o negócio. E a briga que tem sido feita é para que a gente siga os modelos internacionais, tanto dos Estados Unidos quanto da comunidade europeia, de taxação por volume absoluto de álcool. Então, álcool é álcool. Então, se eu tenho, não interessa se a garrafa tem 3,5 ou se a garrafa tem 40% de graduação alcoólica. Eu vou pagar sobre o volume absoluto. Então, aí você torna isso mais equilibrado, não sendo tão pesado. Mas a gente calcula aí que a soma dos impostos vai ficar ali entre. Porque você vai, pela substituição tributária, você vai deixar de ter, por um lado, um imposto estadual, o ICMS, vai deixar de existir e vai ser substituído por um imposto que vai se chamar IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. E aí o PIS, COFINS, PASEP, o IPI, tudo isso que a gente paga também vai deixar de existir e vai ser substituído por um outro imposto que chama CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Então, a gente acha que a soma disso vai ficar em torno de 26,5% a 27%, que não Se é muito aprovar a diferente. lei, É, não é muito. E aí, fora esses dois impostos, que não é muito diferente do que a gente já tem hoje. Não difere muito. O que vai realmente fazer a diferença é o imposto seletivo, que se entrar pelo volume, pela graduação alcoólica, como que é o mercado da cerveja, vai onerar a cadeia produtiva, e não só cachaça, né? O gin também, o uísque também, vai onerar a nossa cadeia produtiva de uma maneira que o negócio fica praticamente inviável, ou o produto vai chegar para o consumidor quase 200% mais caro do que chega hoje. Então, a gente precisa que isso seja muito bem regulamentado em Brasília para que não ocorra essa distorção, não se torne uma concorrência desleal. Porque o pessoal fala, concorrente da cachaça é o uísque, é o rum, é o gin, é a vodka. Não, nosso concorrente é a cerveja, porque a cachaça já é a segunda bebida alcoólica mais consumida no país. A primeira é a cerveja. Então, ninguém concorre com é, quem está atrás, a gente concorre com quem está na frente. Então, nosso concorrente é a cerveja. E se a gente sofrer uma concorrência desleal, já no que tange a tributação do produto,
a gente não vai conseguir brigar, não vai conseguir crescer. Beleza, então. Otávio, mais alguma pergunta? O Maurício estava respondendo e a gente acabou acabou indo para falar da legislação tributária, mas ele estava falando do processo de como ele se tornou o embaixador global da cachaça. E eu gostaria de saber quais são as suas perspectivas, Maurício, para o trabalhador do bar hoje, né? Quais as perspectivas para as próximas aí, para os próximos 10, 15, 20, 30 anos, 20 anos de modo geral? Como que você percebe esse mercado para o trabalhador que quer continuar nessa área, trabalhando com bebidas? Como você percebe que se esse mercado ele se abre mais ou ele continua mais restrito ao bar? Como que você percebe isso do ponto de vista benéfico para o trabalhador que está na barra hoje e quer continuar aí mais algumas décadas? Não, eu acho assim, é um mercado pungente, pulsante, né? Tanto que você tem alguns números, se eu não me engano, do IWSC, IWSR, né? Que é um veículo que faz relatórios de mercado constantemente, que em torno de 86% do consumo de destilados no mundo se dá em coquetelaria. Então, gente, 86% é muita bebida que é vendida através da coquetelaria. E aí, a gente falando especificamente do profissional brasileiro, o que acontece? Você saber fazer os clássicos que levam whisky, ótimo, primordial. Os clássicos que levam gin, rum, vodka, imprescindível para qualquer bartender profissional. Mas você dominar a cachaça, isso é um diferencial. Porque você pega um whisky, por mais que existam dezenas, centenas de marcas, o perfil sensorial de um whisky é muito limitado. Eles todos são muito parecidos. Todos vão seguir numa mesma direção. Já a cachaça, cara, você tem uma riqueza sensorial muito diversa, entendeu? Você fazer um coquetel que você pensa em utilizar uma cachaça com amburana, e aí você trocar e usar uma cachaça de bálsamo, é outro coquetel. Muda completamente o coquetel, é outro coquetel. Então, por que hoje a gente não tem esse trabalho? Porque dá trabalho. Você tem que estudar, sabe? Você tem que pesquisar, você tem que ter litragem para conhecer o produto. Até dentro de uma mesma madeira, se eu utilizar duas cachaças diferentes, eu mudo completamente o drink. Por exemplo, se eu pegar fazer um drink com uma cachaça envelhecida em amburana com uma Claudio Honor, e aí eu fazer o mesmo drink com uma Weber House envelhecida em amburana, eu tenho dois drinks completamente diferentes. Porque apesar das ambas cachaças serem amburana, são cachaças de perfis sensoriais completamente diferentes, graduações alcoólicas completamente diferentes, intensidade de envelhecimento completamente diferentes. E isso o bartender só vai adquirir com estudo e prática. Então, pessoal, estudem a cachaça, porque realmente dominar os sabores e os aromas da cachaça dentro da coquetelaria, isso é um diferencial. Saber fazer clássico é obrigação. Saber fazer drinks que explorem todo o potencial sensorial que a cachaça te dá é um diferencial. Bom, Maurício, queria agradecer você, tá? Foi uma entrevista muito boa, com muito conteúdo, com muita informação. E até a próxima oportunidade da gente conversar novamente, né? Eu que agradeço o Muito obrigado, convite, a Maurício. oportunidade, e estou à disposição. Eu passo a noite inteira falando se deixarem. Tá certo, então. Um abraço. Até mais. Abraço, Obrigadão, saúde, Maurício. Um gente. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.